Eu passo agora para a companheira Silmara Conchão, feminista e professora do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. Obrigada. Obrigada, Eleonora. Obrigada, Fernanda. É um momento bem gostoso, né? Dá tanto trabalho, mas quando chega assim na celebração, a gente respira e olha, né, para as mulheres aqui junto com a gente, celebrando a consagração desse trabalho todo, né? Então, a responsabilidade é muito grande, a nossa. Dá um frio dava, né? Nas nossas reuniões, a gente discutia muito o cuidado que a gente tinha que ter de falar com as mulheres, de ouvir as mulheres, porque muita coisa tinha no registro, como vocês já agradeceram, a Fundação Perseu Abramo, o papel importante que teve nesse processo de pesquisa. Mas aí cresce a importância do nosso livro, da nossa publicação, por conta da gente ter que falar com as mulheres, ter que ouvir as mulheres para publicizar, materializar essa história. Porque o tempo vai passando, a gente tem visto, olha, a gente tá, quem diria que a gente ia homenagear na Lu, né, que ainda estava com gás total aí na militância feminista. Perdemos, depois disso, a Sônia Calió também. Eu vejo lá, Mulheres e Espaço Urbano. A Sônia Calió teve um papel muito importante lá em Santo André, na discussão. Isso, gente, a gente está falando década de 80, final da década de 80, 90, início. E a gente já nessa perspectiva feminista, discutindo políticas públicas e formulando as melhores políticas públicas com enfoque na especificidade de gênero. A gente está falando de ações em políticas públicas eficaz, inteligente, para quem de fato quer a mudança, a transformação. Então, a gente conseguiu, falar dessas histórias que, na verdade, né, representa o combate corajoso, onde várias de vocês estiveram à frente nessa história. Então, eu lembro da Eleonora, enquanto estava lá no Ministério, falava, eu quero ver a mudança chegar na base, na vida das mulheres. O que a gente formula aqui, eu quero ver o resultado chegar lá na vida das mulheres. E nós estávamos nos municípios, vendo chegar. Trabalhando com indicadores de resultados, de ações e políticas públicas, com essa perspectiva feminista. Isso é importante deixar claro. Né, que a gente luta tanto pela participação das mulheres na política, mas precisamos da formação numa perspectiva feminista, de visão de saúde, de sociedade e políticas públicas, de mulheres e homens, para que de fato sejam nossos aliados, sem medo, porque o feminismo é bom para todo mundo, a gente sabe disso. Bell Hooks, né, o livro dela, muito bom também, né? Então, agradecer a existência do nosso partido, sim, porque através dele, né, na minha juventude, que eu renasci mulher em conhecer o feminismo. Foi nele que eu me fortaleci feminista. Certo? Então, estar aqui nessa mesa, junto com vocês, o trabalho que nós tivemos, né, para mim é uma emoção muito grande. A gente está lá na província de Santo André, minhas companheiras aqui acompanhando, né, a gente tem um movimento regional muito forte, mas a gente luta muito ali, né? Então, para mim é uma honra participar disso com vocês, construir, sistematizar essa história de grande responsabilidade, que eu não vou repetir os agradecimentos por conta de que vocês, eu acho que fizeram. E nós lançamos em Brasília, olhando aquelas mulheres, a nossa perspectiva e preocupação, né? Eu escrevi o artigo sobre políticas públicas, né? Eu e a Léo, e todas ajudaram. E olhando para esse nosso passado histórico, eu acho que é um legado que a gente deixa, resultado da nossa história. Né? E a gente fala do partido e a gente reconhece as mulheres que também não são do partido, organizadas em movimentos de mulheres e feministas, o quão foi importante para a gente conduzir esse processo todo de avanço de políticas públicas, que a gente avança um passo, vê resultados e retrocede. E ficou para mim, para a Eleonora, nesse capítulo, escrever o golpe de 2016 da presidenta Dilma. E isso... Choramos porque nós revisitamos a 4ª Conferência de Política para as Mulheres, que muitas aqui estavam presentes. Choramos lá e, ao revisitar, choramos novamente. Mas é um choro
que nos fortalece, que a gente põe para fora a dor, mas quando a gente olha toda essa história, né, e olha para vocês, assim, quando a gente está lançando, né, nos lançamentos, a gente olha vocês olhando para a gente fala assim, isso aqui não pode ficar na nossa mente e no nosso coração, isso aqui tem que ir para a juventude que vem vindo, se apropriando do movimento feminista, e quando entram nas universidades, por conta, né, das nossas universidades federais, e aí, elas vêm nos entrevistar, isso não pode estar só na nossa mente e no nosso coração, isso tinha que ser materializado. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui e nesse momento emocionante, particularmente, né? No nosso artigo, meu e da Léo, a gente trabalha toda a concepção, a gente apresenta, a gente contextualiza toda a história. O nosso esforço era de falar enquanto Brasil, né? Lá de norte a sul. É óbvio que a gente não citou todas as experiências, a gente não conseguiria fazer isso em tão pouco tempo. Teria que ser uma pesquisa muito mais profunda, mais demorada, né? Mas a gente fez esse esforço, né, de conversar com as mulheres, de receber as informações para não faltar informação, né? A gente queria colocar tudo, né, com essa perspectiva pensando Brasil. Então, nós falamos sobre a concepção, o modo petista e feminista de governar. Nós escrevemos sobre isso, refletimos sobre isso. As experiências municipais, nós falamos das experiências municipais que tiveram destaque. E, gente, como faltava informação, porque a gente teve que ir atrás de sites, a gente teve que ir atrás de notícias nas mídias, nós temos publicações, mas estão muitas aqui, mas muito ainda espalhadas, né, o esforço de sistematizar foi feito, né? Nós falamos também das experiências em nível estadual e também em nível nacional, das experiências de políticas públicas, né? E fizemos a discussão porque a gente faz e não para refletir o que a gente faz, né? Então, nós paramos, olhamos para aquele material, refletimos, discutimos, eu e a Léo e o grupo ajudando, né? Porque senão a gente só faz, e isso pode se perder. E é esse tesouro aqui que a gente quer, né, afirmar a importância dele, né? E demos as nossas considerações finais. Então, os estudos feministas nos ajudaram muito, né? O acervo da Fundação, como elas já disseram também. A voz das nossas companheiras ajudou muito. A Luizinha nominou, inclusive, as que estiveram, né, lendo, relendo, passando informação para nós. E eu, assim, quero o autógrafo de vocês. Esse aqui é o meu, que a Fê assinou lá em Brasília. Eu trouxe ele, que eu quero o autógrafo de vocês. E nós estamos aqui diante dos novos desafios antigos que estão postos, né? E fechando, na página 173, nosso último parágrafo, esse é um registro importante desse legado. Quase um clamor. Eu acho que essa história de avançar e retroceder, cansa a gente também. Cansa. Então, a gente colocou nosso último parágrafo sobre as políticas públicas. É quase um clamor para que prosperem as nossas experiências potencializadoras e para que as dificuldades que nos atormentam, noite e dia, do sistema ambicioso de dominação capitalista, machista, colonialista, racista e patriarcal, não nos destrua. Não destrua o meio ambiente, nossos alimentos, nossas águas, os animais, as florestas, nem o nosso povo originário. Não destrua a nossa utopia de igualdade e a nossa determinação de sonhar, fazer e resistir. Porque estamos aqui, porque ainda temos capacidade de sonhar. Muito obrigada pela oportunidade.